Geometria é utilizada também pela arquitetura e atividades que exijam corte, como o corte de madeira, o corte de vidro, de tecido ou de polímeros existentes. Quando você domina a geometria, você consegue controlar a disposição dos elementos num espaço físico qualquer, no ambiente, além de ser um importante instrumento de economia de recursos. Então fique comigo porque esse é o X da questão. Eu vou dar algumas dicas antes de começar o exercício. Aqui eu fiz uma circunferência e dividi em setores. Cada setor tem um ângulo. Esses ângulos, quando somados, dão 360 graus. Ok? Aqui eu peguei meia circunferência, também dividi em setores. Cada ângulo desses setores, quando é somado ao demais, me dá o ângulo de 180 graus, que vai daqui até aqui. Tá? Então, de 0 a 180 graus, a soma desses ângulos. Aqui, vai de 0 a 360 graus, porque percorre todo esse trecho aqui nesse sentido. O raciocínio seria o mesmo se fosse no sentido oposto. Certo? Aqui eu tenho a representação de um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus. Qualquer ângulo menor do que 90 graus é dito agudo. O ângulo de 90 graus é dito ângulo reto. E o ângulo acima de 90 graus é dito obtuso. Aqui eu tenho uma representação de duas retas paralelas, R e S. Quando duas retas são paralelas? Quando eu pego aleatoriamente dois pontos, um em cada ponto da reta, e meço uma distância. Depois eu pego aleatoriamente dois pontos sobre essas duas retas também e meço a distância. E essa distância tem que ser igual à inicial. E isso tem que valer para todos os pontos das retas envolvidas. Então, essas distâncias aqui, elas precisam ser iguais em todo o trecho considerado. Aqui eu tenho a representação de retas que não são paralelas, porque a distância entre esse ponto e esse é diferente da distância desse ponto e desse ponto. Da mesma maneira, essa distância aqui é diferente dessa, que é diferente dessa e que é diferente dessa aqui. Portanto, se existe diferença entre as distâncias determinadas por duas retas, então essas retas elas não são paralelas. Aqui eu tenho duas retas concorrentes. Uma propriedade de duas retas concorrentes é gerar dois ângulos opostos e iguais. Veja que eu marquei aqui com um tracinho esses dois ângulos por serem iguais. E aqui marquei com dois tracinhos esses dois ângulos por serem opostos e iguais. Aqui eu estou trabalhando com duas retas paralelas e uma reta transversal. As retas paralelas são RS e a transversal vale T. A reta transversal T, interagindo com essas duas retas paralelas, geram ângulos internos e externos. Esses ângulos internos e opostos em posição são iguais. Esses ângulos externos e opostos em posição também são iguais. Certo? Então, essas são as dicas para a resolução do exercício. Ok. O X da questão desse vídeo nos informa qual é o valor desse ângulo. Para você descobrir qual que é o valor do ângulo, você vai precisar considerar grande parte das dicas que foram dadas previamente, certo? Retas concorrentes, retas transversais,
retas paralelas, a soma de todos os ângulos de uma circunferência, de meia circunferência, certo? Ok, vamos lá. O que eu quero? X. Vamos explorar, investigar o que a imagem pode nos oferecer até chegarmos no valor de X. Inicialmente, eu sei que essa reta aqui, ó, em relação a esse ângulo, me diz o seguinte: se eu somar esse ângulo com esse ângulo aqui, eu tenho 180 graus, tá? Da mesma forma aqui, esse ângulo com esse ângulo, 180 graus. Esse ângulo com esse ângulo, 180 graus. Veja, esses ângulos sempre são complementares ao ângulo que eu tenho, tá? Uma outra coisa que eu posso explorar dessa figura: os ângulos opostos definida pela concorrência. Esse ângulo é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Da mesma maneira, esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Tem algumas informações que são demais, não vou precisar usar tudo isso, mas alguma delas eu vou. Por exemplo, eu sei que esse ângulo é igual a esse aqui, foi o que eu disse, certo? Esses ângulos eu não conheço, mas esse aqui eu conheço. Quanto vale esse ângulo aqui? 150. Esse ângulo vale 150, porque ele é oposto a esse e eles são iguais, definidos pelas retas concorrentes. Esses dois ângulos aqui eu também não conheço, mas eu sei que eles valem y. Não sei que o y é esse, mas ele vale y, tá? E aí, usando o raciocínio do transferidor, se eu somar todos os ângulos naquele giro completo, todos eles, se eu somar todos eles, eu vou ter 360 graus, certo? Bom, aqui e aqui eu já tenho 300. Aqui e aqui eu tenho o dobro de y, então eu tenho 2y. Então, 300 com 2y igual a 360. Pronto, isolo o valor de y e encontro o valor desse ângulo e desse ângulo. Certo? Isso ajuda a achar o valor de x agora de imediato? Não. Vamos continuar explorando. Eu sei que x mais esse ângulo dá 180, certo? Eu não sei qual é esse ângulo, mas eu vou chamar ele de z. Tá? Ok. Tem alguma coisa aqui em cima que possa me dizer, possa criar uma relação entre z e x, ou alguma relação com esse y aqui, do jeito que a figura está? Não tem como. Eu não tenho como dizer quanto desse ângulo aqui vale z, ou quanto desse daqui vale y, ou quanto dos dois vale z mais y, e nem muito menos esse daqui eu sei quanto vale. Eu sei, ele é oposto a esse aqui, então ele vale 100, tá? Eu não sei quanto vale esses ângulos, eu só sei que eles são iguais, por conta da concorrência entre as retas. Bem, vamos ver se dá para a gente utilizar um artifício para obter ou aproveitar os valores que nós temos. Dá. Se eu pegar e traçar uma reta paralela aqui, ó, talvez isso seja o caminho para a solução. Você pode traçar a reta na mão, tá? Pode traçar a reta na mão, não precisa necessariamente estar perpendicular, mas você tem que assumir que ela seja perpendicular para que você encontre as relações, tá? Eu vou utilizar uma régua e um transferidor para ficar mais bonitinho. Então eu tenho aqui o transferidor, vou jogar aqui uma reta paralela, certo? Vou colocar tracejada aqui, ó. Ok? Beleza. Rapaz, essa régua, moça, resolveu o nosso problema. Por quê?
Porque quando eu tracei essa reta, eu estipulei que essa reta aqui, que eu vou chamar de S, e essa reta aqui, que eu vou chamar de R, são paralelas e transversal a essas duas retas paralelas, eu tenho essa reta e tenho essa reta. Essa reta se relaciona com Z e essa se relaciona com Y. Bom, vamos ver o que a gente consegue extrair daí então. Olha aqui. Se essa reta transversal passa entre essas duas retas paralelas, então esse ângulo aqui é igual a esse. Putz! Então, se eu obter esse Z, eu obtenho esse Z, ótimo, consigo. E se eu obter esse Z, eu tiro ele de 180 e eu obtenho o valor de X. Resolvido, tá? Bom, mas como é que eu vou chegar nesse valor de Z aqui? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou olhar para outra transversal. Para essa transversal aqui. Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse. Olha só. Aqui também vale Y. E aí a concorrência entre essa reta de suporte e essa reta aqui me dão dois ângulos iguais por oposição. Esse e esse. E se esse aqui vale Y e está oposto a esse, então esse aqui também vale Y. Cara, olha só. Se eu somar 100 com Y e com Z, eu sei que essa soma toda dá 180. Puxa vida, esse Y aqui eu já vou encontrar, eu já tenho ele garantido. Então eu tenho 100 Y e preciso ainda descobrir Z. Como é que eu vou achar o valor de Z? Ó, eu vou tirar esses dois valores aqui de quanto? 180, porque somados todos esses ângulos me dá 180. Se eu extrair esses dois ângulos de 180, vai sobrar o quê? Z, certo? Legal, aí se eu achar esse valor de Z, eu encontro o valor de Z e automaticamente eu encontro o valor de X. Resolvido. Matou a questão. Só que vamos trabalhar isso algebricamente para ficar mais claro, tá? Eu preparei aqui a equação, as equaçõezinhas, as expressões do lado. Veja, eu tenho aqui os dois ângulos de 150 somados, 300. E aqui os dois de Y, 2Y. Todos eles somados dão 360, certo? Lá em cima eu tinha 100 mais Y mais Z, somados 180. E embaixo, X mais Z igual a 180, certo? É o que eu tinha aqui, ó. Foi essas relações que eu fiz. 300 mais 2Y, 360. 100 mais Y mais Z, 180. 100 mais Z, X mais Z, 180. Tá? Resolvi o valor de Y, isolando. Peguei o valor de 300, que estava aqui, e passei para o outro lado com o sinal oposto. 360 menos 300. E o 2 que estava aqui multiplicando, passei para o outro lado dividindo. 360 menos 300 dá 60, 60 por 2 dá 30. Achei o valor de Y. Eu achei esse valor aqui, ó. Cara, eu achei esse valor. Automaticamente eu achei esse valor, esse valor, esse valor e esse valor aqui. Bom, eu vou substituir o valor de Y, que é 30, nessa igualdade aqui, ó. Então aqui é 30, com 100, 130. Eu vou passar esse 130 que está positivo para o outro lado com sinal negativo. E aí eu tenho que o meu valor de Z é 180 menos 130, que é 50. Achei o valor de Z. Eu achei esse valor aqui. Então eu achei, olha, tem um bichinho andando aqui. Vixe Maria. Visitante. Então, eu tenho esse valor de Z, automaticamente eu tenho esse. Agora eu vou tirar esse valor de 180 para chegar no valor de X. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tirei 180, tirei Z de 180 e me sobrou 130. O valor de X é 130. Aqui vale 130. Portanto, X da questão é igual a 130. Certo?
Bem legal, né? Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, faça uma doação pelo Pix que está na descrição e até o próximo vídeo. Te vejo lá.